A cena de uma prisão é quase sempre um momento de muito impacto, né? E muitas vezes é tudo público. É aquele instante que prende a atenção, em que a gente vê o poder do Estado em ação ali na nossa frente. Mas e a imagem da pessoa que está sendo presa naquele momento? O que acontece com ela? Pois é, essa é a grande questão que gerou e ainda gera muito debate. Porque de um lado a gente tem o interesse público, o direito à informação, do outro, o direito à dignidade, à presunção de inocência daquela pessoa. Por muito tempo, essa linha foi bem tênue. Só que agora, as coisas mudaram. Uma mudança bem fundamental aconteceu na nossa legislação. Basicamente, uma nova regra entrou em jogo, tentando, resolver essa tensão de uma vez por todas. Bom, vamos entender isso melhor. Para a gente entender essa mudança, a gente precisa ir direto no coração da lei, numa proibição bem específica, bem clara, que é totalmente direcionada às autoridades. E aqui está a frase-chave do artigo 3º-F. A lei proíbe as autoridades de fazerem qualquer tipo de acordo ou de ajuste com a imprensa com o objetivo de, e aqui cito, explorar a imagem de quem foi preso. Mas o que isso realmente significa na prática? Basicamente, a ideia é proibir aquela cena clássica, sabe? Aquela entrevista combinada no momento da prisão ou a exposição toda calculada para as câmeras. A lei quer acabar com o espetáculo, focando em proteger o indivíduo, mas sem pedir que a notícia da prisão em si seja dada. Bom, toda regra só funciona se tiver alguém para fiscalizar. E, claro, alguém que precise seguir essa regra. A lei aqui deixa bem claro esses papéis. Vamos ver quem são as peças principais nesse tabuleiro. Olha, o que é bem interessante aqui é essa divisão de tarefas. De um lado, tem o juiz das garantias, que é uma figura criada justamente para proteger os direitos individuais durante a investigação. Ele funciona como um guardião dessa regra. E do outro lado, as autoridades, como a polícia, que são alvo direto dessa proibição. E para garantir que essa proibição seja levada a sério, a lei não pega leve nas consequências, não. Descumprir essa regra pode trazer problemas bem sérios para a autoridade envolvida. Então, se liga, o ponto crucial é este. A autoridade que facilita essa exploração da imagem do preso pode ser processada em 3 frentes diferentes. Na esfera civil, podendo ter que pagar indenizações. Na administrativa, enfrentando processos disciplinares. E pode ir até para a esfera criminal, respondendo por um crime mesmo. É bem sério. Mas a lei não é só uma proibição e pronto. Ela reconhece que a situação é complexa. E por isso ela exige que se encontre um equilíbrio bem delicado entre princípios que às vezes parecem até ir um contra o outro. E essa tabela mostra o desafio de forma muito clara. É preciso garantir que a investigação continue funcionando bem, que a sociedade seja informada do que está acontecendo e, ao mesmo tempo, que a dignidade da pessoa detida seja preservada. Achar o ponto de equilíbrio entre esses 3 pilares, esse é o grande objetivo. Ou seja, a intenção não é criar um apagão de informações. Muito pelo contrário. A ideia é criar um protocolo, um método padrão, para que a notícia da prisão seja divulgada de um jeito objetivo, respeitoso e que não prejudique nem a investigação, nem o indivíduo e nem o direito da sociedade de saber. Então a lei traçou um caminho claro para que essa nova realidade seja colocada em prática. Mas, óbvio, esse caminho ainda está sendo percorrido e não está livre de debates, não. A lei deu um prazo bem específico, 180 dias. Esse era o tempo que as autoridades teriam para se organizar e criar as regras de como as informações sobre as prisões seriam passadas para a imprensa, sempre seguindo aquele equilíbrio que a gente acabou de ver. É super importante lembrar que essa regra faz parte do chamado pacote anticrime. E como muitas partes desse pacote, ela está sendo questionada lá no STF. Existem várias ações, como a ADI 6.298, que contestam a constitucionalidade de alguns pontos dessa lei. Isso quer dizer que o debate jurídico sobre o tema ainda está, e muito, vivo. No final das contas, essa nova lei nos força a encarar uma questão fundamental que vai muito além dos tribunais e das delegacias. Ela nos pergunta: onde, como sociedade, a gente acredita que a linha deve ser traçada entre o direito de saber e o dever de proteger a dignidade humana? É uma resposta que ainda está sendo construída.